Salve pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará. Bom, já não é surpresa nenhuma que Habemus Spawn, né, sendo republicado agora pela Panini, que vai publicar em dose dupla, né, as histórias do Soldado do Inferno. E com base nisso, eu vim trazer para vocês aqui um dossiê completo sobre o personagem. E não tem como, gente, falar de Spawn sem falar de Todd McFarlane, seu criador. Todd McFarlane, pessoal, para quem é, né, leitor das antigas e tudo mais, acompanhou o movimento da Image, dispensa apresentações. Mas como aqui, né, no canal, a gente faz, né, visa o vídeo, tanto para os iniciados quanto para os iniciantes, eu vou dar um breve retrospecto aqui desse cara. McFarlane, pessoal, ele foi um dos maiores desenhistas da Marvel, ali na década de 80, final de 80 e iniciando 90. E ele, dando um breve resumo, ele fez história à frente das sagas do Hulk. Em especial, essa bem aqui, onde ele mostrou o encontro, o confronto do Golias Esmeralda com o baixinho mais invocado da Marvel, né, Wolverine. Essa capa aqui, pessoal, fez história. Até hoje ela é homenageada por diversos artistas e tudo mais. E foi a partir, eu acho, dessa edição realmente foi quando ele entrou no radar da Marvel e passou a vender muito, né, por onde ele passava, ao ponto da Marvel, inclusive, passar para ele as histórias do Amigão da Vizinhança, aonde ele fez histórias antológicas, né? Aqui nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês o Ataque de Venom, mas aonde ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a Marvel concedeu para ele uma revista própria do Homem-Aranha, onde ele faria o argumento e a arte. E foi aqui, na história Spider-Man, que ele fez história, vendeu milhares de cópias e se tornou, como eu falei para vocês, um dos maiores nomes da história dos quadrinhos ocidentais e tudo mais. Principalmente, pessoal, porque depois de vender milhões de cópias, ele, em busca de reconhecimento e liberdade artística, ele, junto com outros 6 desenhistas famosíssimos também da Marvel, criaram a Image, em meados de 1990 e tudo mais. E isso aí, pessoal, é história, né, para muitos outros vídeos e tudo mais. A história da Image é uma coisa, né, fora da curva, até hoje é um marco na história, eu acho que da indústria dos quadrinhos. E é aí, pessoal, que entra o personagem Spawn. Pois Todd McFarlane, quando criou, né, a editora Image, junto com esses outros grandes artistas, ele precisava ter a sua revista própria e um personagem próprio. E esse personagem era Spawn. E para vocês terem uma ideia, era um personagem que ele tinha tanto carinho, né, tamanho empenho na criação de todo esse universo que cercaria, né, o seu personagem principal, que ele meio que acabou misturando, né, muitas referências da vida real dele, do cotidiano dele, no personagem. Referências essas que eu vou mostrar para vocês mais daqui adiante quando eu começar a falar sobre o personagem. Mas o fato é que Todd McFarlane, pessoal, através do personagem Spawn, ele fez muito sucesso, tá? Junto com os demais colegas dele da Image. E junto com os demais colegas, com seus respectivos, né, personagens que foram criados e tudo mais, compartilhavam esse mesmo universo que eles haviam criado. E como era todo mundo amigo, era muito comum, né, como de praxe, né, tanto na Marvel, na DC e nas outras editoras, esses personagens se encontrarem e participarem, né, das histórias e das origens um do outro. E aqui ele criou o seu personagem, Spawn, né, um soldado do inferno. E quem é Spawn, pessoal? Se não Al Simmons, ou Al Simmons, né? Depende muito da forma como os fãs, né, costumam chamá-lo aqui no Brasil. Ele foi, na realidade, né, um mercenário, um ex-militar, herói de guerra condecorado, agente da CIA, espião e também um assassino. Sim, um assassino a serviço do governo
norte-americano. Alzheimer ele sempre foi um militar, né, com qualidades exemplares. E é justamente devido a essas qualidades que o levaram a sempre galgar os altos escalões da hierarquia militar. Ao ponto, inclusive, dele, depois de um feito, né, depois de ter salvo um presidente norte-americano de um atentado e tudo mais, ele foi condecorado e caiu nas graças de Jason Wynn. Jason Wynn era literalmente, né, o homem mais poderoso do mundo, pois ele que comandava o submundo, vamos dizer assim, dos altos escalões da inteligência do governo americano. E é justamente por ele comandar todas essas organizações, ele pegou, reconheceu em Alzheimer o potencial, né, e literalmente o doutrinou para ser a sua principal ferramenta, vamos dizer assim, de guerra. Ao ponto de Alzheimer cometer vários assassinatos e eventos que causariam estragos cada vez maiores dentro e fora dos Estados Unidos. E quando Alzheimer começou a questionar as ordens que Jason Wynn estava fazendo, ele foi traído por Jason Wynn e assassinado. E aí, pessoal, começa o entrelaçamento entre as franquias, entre os personagens da Image Comics. Por quê? Um grupo criado por Rob Liefeld naquela época, chamado Youngblood. Youngblood foi a primeira revista a ser publicada pela Image logo depois da sua criação. E Youngblood literalmente foi o marco zero desse universo. E aproveitando isso, Todd McFarlane ele usou um dos personagens do Youngblood na criação do Alzheimer. Por quê? No momento que Jason Wynn traiu Alzheimer, ele mandou um outro agente, né, eliminá-lo. Que agente seria esse? Seria esse cara bem aqui, ó. Capela. Capela, antes de se tornar um herói Youngblood, também era um dos assassinos e mercenários sob o comando de Jason Wynn. E acatou a ordem e eliminou Alzheimer. Isso aí, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, é algo que durante a história das mais de 340 edições que eu falei para vocês, essa história de origem, eventualmente ela é revisitada, tá? Ao ponto, inclusive, que após a saída de Rob Liefeld da sociedade da Image, eles literalmente eliminaram também os heróis, os personagens criados pelo Rob Liefeld do universo da Image. E, invariavelmente, também eliminou o Capela. Então, a identidade desse assassino também chegou a mudar, tá? Nas outras versões das origens do Spawn. Mas, por enquanto, fiquem com essa informação de que o Capela foi quem executou a ordem, porque o mais importante é que Jason Wynn é quem deu a ordem. E após essa morte de Alzheimer, pessoal, ele fez um acordo com o demônio. E é aí que a parada fica estranha, pessoal. Pois nos é mostrado aqui que um dos fundamentos, né, vamos dizer assim, uma das bases que foram utilizadas, né, por McFarlane para criar todo esse universo fantástico que eu estou mostrando para vocês, foram as bases de personagens oriundos da religião católica ou cristã, como vocês melhor preferirem. Obviamente também com uma pitadinha aí de Inferno de Dante Alighieri, né? E aí tá, né? Todas as bases, como eu falei para vocês, do Inferno de Dante, com os círculos, com a hierarquia demoníaca, incluindo também aí celestial, pois essa origem mística, vamos dizer assim, vai fazer com que ele enfrente anjos, querubins, entidades demoníacas, espíritos macabros e também o crime organizado da cidade de Nova York. Mas eu tô me afobando aí, pois o acordo que Alzheimer fez com o demônio era o seguinte: Alzheimer era muito apaixonado pela sua esposa, Wanda Blake, e vendeu a sua alma, literalmente, para esse demônio. E o acerto era o seguinte, que ele faria o que fosse necessário para voltar à vida e voltar para os braços da sua amada esposa. Malebolgia prontamente, né, aceitou a oferta, transformando ele justamente num dos seus generais, uma cria do inferno. E qual era essa missão que ele teria ao retornar à vida? Aumentar o exército do Malebolgia, pois o Malebolgia tinha planos
ainda maiores, mais ambiciosos. Ele não queria reinar apenas o 8º círculo, ele queria reinar o inferno todo, para depois enfrentar o adversário maior de todos, o próprio Deus. Isso posto, pessoal, Alzheimer volta à Terra, mas totalmente desmemoriado, porque aí começavam as armadilhas que Malebolgia havia plantado, né, para o protagonista. Que armadilhas seriam essas? Em primeiro lugar, o Alzheimer não voltaria inteiro, vamos dizer, ou íntegro, como ele vivia anteriormente, pois Malebolgia fez com que ele voltasse à vida totalmente desfigurado, ou seja, literalmente como se fosse um cadáver revivido. E outra coisa, ele não voltou também logo após a sua morte. Houve um hiato aí de 5 anos para que ele voltasse. E isso fez com que, ao momento em que Alzheimer retorna à vida, até o momento dele recobrar as memórias e o acordo que ele havia sido feito com a entidade, com Malebolgia, ele descobre que Wanda já havia seguido com a sua vida e estava casada com o que outrora seria, inclusive, um dos seus melhores amigos, Terry Fitzgerald. E pior, pessoal, Wanda já estava casada com Terry e tinha uma linda filha chamada Sian. Tem uma outra curiosidade aí, é que todos esses nomes que eu falei para vocês são de pessoas reais, que circulam, né, ao redor de Todd McFarlane. Por exemplo, o nome da esposa de Alzheimer, Wanda, é o nome da esposa do McFarlane. E a filha que ela teve com Terry Fitzgerald, Sian, é também filha de McFarlane. E mais, Terry Fitzgerald é ninguém mais ninguém menos que um dos grandes amigos do McFarlane e era editor, inclusive, da revista. Isso posto, Alzheimer tem que, literalmente, lidar e seguir com a sua vida, né? Ou sua pós-vida, vamos dizer assim. E ele vai enfrentar todas essas entidades e o crime organizado também. Pois Alzheimer, ele ainda quer fazer justiça. Quer seja usando seus poderes, que não são ilimitados, ou usando todo o seu conhecimento da época em que era mercenário. Um pequeno adendo aí sobre os poderes do Spawn. Quando ele retorna com um uniforme, uma capa cheia de correntes, né, como vocês bem podem ver aqui, né, aqui na capa da edição número 1. E o próprio uniforme é uma entidade, tá, que está ali para proteger o Spawn. Tal qual um certo simbionte alienígena nas histórias do Aracnídeo, do Homem-Aranha, não sei. A gente sabe que o McFarlane foi muito conhecido também pelas histórias do Homem-Aranha enfrentando o Venom. Mas o fato é que além desse uniforme, ele também tinha poderes místicos. E praticamente ele poderia usar esses poderes, inclusive, para se recompor em caso de dano, né, enfrentando os seus inúmeros inimigos. A Panini, pessoal, ela está trazendo o Spawn, como eu falei para vocês, em dose dupla. A primeira série, Spawn Origins, ela vai publicar, né, eu já até falei nos comentários dos lançamentos da Panini para abril, que ela vai lançar da edição, literalmente da edição número 1 até a número 100, que eu estou mostrando aqui para vocês a capa, em 13 encadernados. Em paralelo a isso, ela está trazendo também a edição de Spawn, que vai trazer a edição a partir da edição 295 até a edição 300, que é uma edição comemorativa. Essa primeira edição de Spawn Origins, pessoal, ela está trazendo aqui as 7 primeiras edições, da edição 1 até a edição 7, que eu pretendo fazer uma resenha logo no canal. Então aguardem aí que eu vou fazer a resenha antes da edição chegar nas bancas, pessoal. As edições de Spawn Origins, a número 1, ela está sendo vendida agora, né, na pré-venda, no próprio site da Panini, pessoal, por R$19. E a edição de Spawn por R$44,90. Eu acredito que esse vai ser o valor das duas edições, né, das duas compilações aí, das duas séries que eles pretendem lançar. E as publicações do Spawn, pessoal, pela Abril, foi até a edição 150, tá? Para logo depois as publicações serem continuadas pela editora Pixel, que publicou até a edição 284, 285 com o Spawn Herança Maldita. A partir daí houve aí um hiato que foi compensado, né, pela editora New Order, que publicou 3 compilações do Spawn, que é o Spawn Ressurreição, Spawn Guerra a Satã e
Hellspawn, sendo que as duas primeiras, tanto Ressurreição quanto Guerra a Satã, publicaram já os arcos a partir da edição 250. Então temos um grande ato aí de publicações que a gente espera sinceramente que as vendas da Panini correspondam de forma que ela publique todas as edições. E mais, né, pessoal? Sabemos também que o Spawn ele tem um vasto universo, né, de uma gama imensa de personagens, inclusive até mesmo um Spawnverso. Só que ao contrário dos demais personagens que vêm de realidades paralelas, existem vários Spawns, mas durante a história da humanidade, já que o Malebolgia teve várias crias do inferno durante as eras. Entre elas a gente pode destacar os primeiros, né, que seria aqui o Spawn medieval. Aqui tem o crossover dele com a Witchblade, na saga Era das Trevas, o Spawn Mandarim, e também tem um muito famoso agora atual, que é o Gunslinger, né, o pistoleiro. Além de tudo isso, pessoal, o Spawn também vem cercado também de vilões fascinantes. Um deles, o Violador, né, que é literalmente seu nêmesis. Qualquer semelhança também, né, com um palhaço do crime aí também não é mera coincidência, já que uma das maiores influências de McFarlane também é Frank Miller, e ele gosta demais também do Batman, ao ponto inclusive de ter feito 3 crossovers, né, do Spawn com o personagem. Crossovers esses que eu já falei, inclusive aqui já falei bastante no canal. E também, pessoal, existem algumas tretas célebres aqui, né? Uma delas foi com uma das personagens que também estavam envolvidas nas histórias e nas origens desse universo que gira em torno do personagem, que é a Angela. Personagem criada por ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman. Ela participou, inclusive, de outras histórias, inclusive de uma outra revista, que foi publicada no período aqui também pela Abril, que era a Maldição do Spawn. Inclusive, a edição número 1 é a origem de Angela. Essa personagem hoje, né, depois de uma briga famosa de Neil Gaiman com McFarlane, fez com que, inclusive, a Angela saísse do universo da Image e agora, atualmente, ela está no universo da Marvel. Mas isso aí, pessoal, é outra história que, se vocês quiserem que eu conte para vocês, é só deixar nos comentários. Já que eu estou falando em comentários, quer uma outra forma também de ajudar o canal? Bora! Dá o like, fazer a sua inscrição e ativar o sino para receber notificações de vídeos pai d'égua que nem esse que eu estou trazendo para vocês, é adquirir os quadrinhos que a gente deixa o link na descrição dos nossos vídeos, pessoal. Fazendo isso, vocês estão comprando por um preço bem bacana no site da Amazon e ainda ajudam o canal também. Olha só, que coisa bacana. Me digam aí, pessoal, já conheciam o personagem? Tinham algumas histórias que eu já mostrei aqui pra vocês? Gostam dele também? São os Spawn maníacos aí? Deixe seus comentários, que isso também ajuda demais o canal. Então espero, sinceramente, pessoal, que vocês se cuidem. Até o próximo vídeo. Com aquela velha mensagem, né? Tá fazendo nada não? Valeu, gibi, rapaz.